Bom dia, igreja. Quero agradecer a Deus, né, por poder estar com os irmãos nesta manhã de domingo, dia do Senhor. E agradecer a Deus também pela oportunidade, mais uma vez, de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, né, nesta manhã de domingo também. E agradecer a Deus por ter nos despertado por este novo dia, né, onde nós podemos nos reunir na casa do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, para meditarmos na sua palavra. Nós já adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, e agora nós iremos, através do Santo Espírito de Deus, ouvir o que Deus tem para falar para nós nesta manhã, né? E como o pastor falou, hoje é um dia que as pessoas lembram, né, dos seus entes queridos, mas que Deus possa estar confortando os corações de cada um, os nossos corações, porque também já tive percas também na minha família, né, de entes queridos e irmãos também. Irmãos, gostaria de ler com os irmãos em Hebreus, palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, e vamos ler somente o versículo 1. Hebreus capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, em Tua casa, Senhor. Quero agradecer também pela Tua palavra que nós lemos neste momento, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, a entender a Tua palavra, Senhor Deus, para que possamos ser edificados por elas em nossas vidas espirituais, Senhor. Ó Deus, falar em nosso coração através do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos, obrigado. Bem, meus irmãos, hoje iremos falar um pouco sobre fé, né? Essa fé que vem de Deus em nossos corações, que é uma fé que, como nós vimos aqui no livro de Hebreus, né, o escritor de Hebreus ele fala com convicção, né, sobre esta fé que vem do Senhor Deus em nossas vidas e nossos corações. Ele diz que a fé, ela é uma certeza, né, de certas coisas que nós esperamos, né? Então a fé é algo que nós esperamos. Isso significa fé, né? Então é algo também que nós também temos a convicção de que nós não vemos, mas nós acreditamos que poderá acontecer em nossas vidas, né? Então isso significa fé, né? E nós podemos ver que nos antepassados, os irmãos dos tempos passados, os patriarcas, todos eles também obtiveram essa fé, essa certeza no coração de Deus em suas vidas. Tanto é que eles foram obedientes, né, até o final de suas vidas, por causa da fé em Deus, por aquilo que Deus tinha prometido para eles, né? E para nós também não é diferente. Nós que somos cristãos, nós somos irmãos desses homens de Deus aqui, que são os patriarcas na fé, né? Que são nós podemos, se você for ler o livro de Hebreus, você vai ver, né, os homens de Deus, né, os homens que obtiveram a fé genuína do Senhor Deus
E nós somos seus irmãos, nós somos de Deus, nós somos de Jesus Cristo, né? O Senhor também nos salvou, porque também nós tivemos fé em nosso coração, né? Deus Ele colocou esta fé em nosso coração também, de crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E mais, acreditamos também que nós temos a vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então Deus Ele colocou esta fé também em nossos corações. Então, o nosso tema de hoje, nós podemos colocar aqui: a fé, ela é como uma chave para o impossível, né? A fé, ela é como uma chave para o impossível. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele enfatizou isso, né? Por quando Ele veio a este mundo, Ele fez muitos milagres, né? No livro de Marcos nós temos aquela situação que Jesus, Ele amaldiçoou uma figueira, né? E a figueira, ela morre, né? Os discípulos viram esta figueira e o apóstolo Pedro falou para ele: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Então o próprio Jesus falou para ele: olha, tendes fé em Deus. Então Jesus dizendo para Pedro: olha, vocês têm que ter fé, falar com convicção a Deus aquilo que você quer, que você necessita, e Deus Ele obterá para você. Então Jesus deu essa mensagem aos discípulos, né? E diz mais, Ele diz que se você orar, vamos ler essa passagem rapidamente, mas Marcos 11, né? Vamos lá para Marcos 11 rapidinho, não vou demorar muito não. Marcos 11 rapidinho. Marcos 11. E aqui tem aqui o poder da fé, né? Aí eu vou ler do 20 aqui até E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então isso é fé. Jesus estava mostrando para eles o poder da fé, o que Deus pode fazer através da sua comunicação, de nossa comunicação para com Deus, né? Da certeza que nós podemos colocar em nossos corações, irmãos, diante do Senhor. E nós, graças a Deus, obtemos a fé de Deus em nossas vidas, né? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o Senhor, Ele colocou esta fé para que nós pudéssemos acreditar, reconhecer Jesus, que nós somos pecadores, que nós somos, sem Deus nós não podemos ser salvos, somente pelo sacrifício de Cristo em nossas vidas. Então a fé verdadeira, ela vem de Deus, que essa fé ela tem um potencial de realizar coisas incríveis, irmãos, em nossas vidas. Esta fé, quando nós colocamos com certeza em nossos corações, né? Nós podemos superar obstáculos com esta fé, porque esta fé, irmãos, é uma fé intransponível. Os irmãos podem ver que essa fé, ela é intransponível, quer dizer, ela é uma fé irremovível, ela é uma fé invencível, ela é uma fé insuperável. Então esta fé que vem de Deus é assim, irmãos. É uma fé que, com certeza, se Deus quiser que vá acontecer para conosco em nossas vidas, aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos necessitando, irá acontecer conforme tua santa e bendita vontade. Amém?
Temos também exemplos de bíblicos de fé em operação de milagres, né? O próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus, ele realiza o milagre ressuscitando a Lázaro dos mortos, né? Temos outro exemplo de Jesus que ele curou o servo do centurião, né? E também acalmou a tempestade. Tudo por meio de quê? Tudo por meio da fé. Por causa que Jesus estava dando esses exemplos aos seus discípulos, que eles deveriam ter esta fé em seus corações, essa fé que move montanhas, essa fé que ela é insuperável, essa fé que ela é invencível, essa fé que não pode ser dominada, essa fé que somente Deus ele pode realizar em nossas vidas. Então esses exemplos, irmão, nos mostram com certeza que nada é impossível para aqueles que creem. Nada é impossível para aqueles que creem. Se nós colocarmos dúvidas em nosso coração, Deus ele não se agradará de nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós temos que ter a convicção, nós temos que ter a certeza de que vai acontecer aquilo que nós estamos orando a Deus, que estamos suplicando ao Senhor, estamos pedindo a Deus por algo, por almas, né? Pela obra de Deus, né? Ou na sua vida cotidiana, na sua vida diária também que você está precisando. Então o próprio Senhor Deus é que nos dará através da fé. A fé também, meus irmãos, ela rompe barreiras, né? A fé tem o poder de romper barreiras e superar obstáculos. Então, com certeza, essa fé ela é invencível, porque ela supera tudo. Quando enfrentamos desafios, irmãos, a fé nos capacita a enxergar além das circunstâncias e confiar no poder de Deus para nos sustentar e abrir caminhos. Com fé, podemos mover montanhas e ver o impossível se tornar realidade. Então isso é fé. De algo que muitas das vezes o que pode acontecer que o ser humano lhe diz que não tem mais jeito, né? Uma pessoa muitas das vezes que está com câncer, o médico diz que não tem mais jeito, mas Deus ele pode sim curar esta pessoa de novo, deixar essa pessoa sã, através da fé que Deus coloca no seu coração. Deus ele pode realizar este milagre na vida da pessoa e na vida daquela pessoa que está orando por esta pessoa também. Deus ele pode sim fazer o impossível acontecer. Nós podemos também ver que na Bíblia diz também que para um rico é impossível, né, entrar no reino de Deus, mas na visão humana, né, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Deus ele pode salvar o rico, aquele que vive pensando somente nos donativos, no dinheiro, e não pensa em Deus e acha que sem Deus ele pode tudo. Mas Deus ele pode transformar a vida deste homem e pode colocar esta fé no seu coração, e através dessa fé de Deus em seu coração, ele vai passar já a trabalhar na obra de Deus e ajudar na obra do Senhor com o que ele tem de riqueza, para a honra e glória de Deus. É isso que Deus faz com o homem. É por isso que Deus salva, né? Não existe ninguém que Deus não possa salvar, né? Se Deus quiser, Ele pode salvar, né? A palavra como alimento para a fé. Assim como o nosso corpo físico, irmãos, precisa de alimento, né? Todos os dias, nós precisamos nos alimentar todos os dias, né? De alimento físico. Assim também nós precisamos também, para que a nossa fé aumente cada dia mais, nós precisamos fazer o quê? Os irmãos sabem me dizer? Nós precisamos também
meditar na palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, né? Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós iremos enfraquecer, e a nossa fé também irá enfraquecer, e não iremos mais também já estar, e vamos estar desacreditados, né? A nossa oração já não será mais aquela oração de convicção, de fé, de certeza de que vai acontecer, que vai ser realizado. Estaremos com dúvidas no nosso coração porque estaremos fracos espiritualmente. E Deus, Ele não se agrada dessas coisas. Deus, Ele quer que nós venhamos estar em comunhão para com Ele, através da Sua palavra. O apóstolo Pedro, lá em Pedro, versículo 1, capítulo 2, versículo 2, vamos ler rapidamente. 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então nós, como cristãos, como salvos, com esta fé em nosso coração que Deus colocou, devemos também desejar ardentemente a sua palavra. Amém? É assim que o cristão ele tem que viver, desejando a palavra de Deus, como uma criança que acabou de nascer e quer mamar no peito da sua mãe aquele leite, né, que ela dá para o seu filho. É assim que devemos também ser como essas crianças, desejar a palavra de Deus verdadeiramente em nossos corações, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos continuar firmes no caminho do Senhor, com esta certeza de fé em nossos corações. Tiago lhe diz também que a fé sem obras ela é morta, né? Então nós temos que ter a fé e temos que agir, temos que fazer, porque esta fé vem de Deus, a fé que Deus colocou em nossos corações como cristãos, irmãos. Já que nós somos cristãos, também nós temos que ter as obras conosco, porque Deus que nos salvou para as boas obras. Como é que eu vou ter fé se eu não tenho obras? A obra ela tem que andar junto com a fé, não é? A obra ela tem que andar junto com a fé. Irmãos, outro exemplo de fé, ela se fortalece pela palavra. Temos aqui um exemplo de fé, né? A Bíblia nos apresenta exemplo de pessoas cuja fé foi fortalecida por meio da palavra de Deus. Temos o exemplo de Josué, que foi encorajado pelo Senhor a ser forte e corajoso, apegando-se à palavra do Senhor. Deus falou para ele: seja forte, tenha coragem, porque eu estarei contigo, né? E também temos o exemplo de Josias, o rei Josias, que ao ouvir a leitura do livro da lei, humilhou-se diante de Deus e promoveu uma grande reforma espiritual em Judá. Isso está em 2 Reis 22, 10, 13. Perseverando na fé em meio aos desafios. Temos também exemplos também desta fé. A vida cristã, com certeza, não é fácil. Nem sempre é fácil, né, irmãos? Sempre iremos enfrentar barreiras em nossas vidas. Sempre iremos enfrentar obstáculos em nossas vidas como cristãos. Porque Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, né? Devemos ter esse bom ânimo. E não vamos obter esse bom ânimo em comunhão com o Senhor, com esta fé em nossos corações, meditando também na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos mostra tudo aquilo que nós precisamos para esta vida. Então a vida cristã nem sempre é fácil e muitas vezes enfrentamos provações e tribulações. No entanto, é nesses momentos que nossa fé é testada e fortalecida. Com certeza, é nesse momento que nós buscamos mais a Deus, né? Momento de tribulação, momento de aflição, momento de angústia, é o momento que você se ajoelha, né, mais diante de Deus e ora ao Senhor, né? E fortalece mais a tua fé, né? É o momento que você está passando por dificuldade. Então, perseverar na fé, meus irmãos, significa continuar firme,
no Senhor. Mesmo quando as circunstâncias da vida, irmãos, são adversas, né? Confiando que Deus está no controle e que Ele nos susterá até o fim. Deus, Ele nos susterá até o final da nossa vida, até quando Ele quiser que nós estivermos aqui. Vamos ler aqui rapidamente em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Rapidamente. Diz assim Tiago 1,12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, isto é esta fé genuína em nossos corações. Feliz é o homem que suporta com perseverança. Devemos ser perseverantes no Senhor. A aprovação, né? Que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, olha só que maravilha, Deus, Ele nos aprovará quando nós suportarmos com perseverança as provações de nossas vidas. Teremos essa promessa de Deus, e mesmo mais, seremos aprovados e também nós receberemos a coroa da vida. Sabe aonde? Lá no céu, onde nós iremos estar com o Senhor. Por causa de quê? Por causa que nós suportamos com perseverança tudo aquilo que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Todas as adversidades, tudo aquilo que nos impede de servir ao Senhor, que nós vamos passando na prova, que nós vamos passando pelas tribulações, pelas circunstâncias adversas da vida, com o Senhor perseverando, nós receberemos o nosso galardão. E não está aqui, mas está no céu. Ele vai nos dar naquele dia a coroa da vida, a qual Ele prometeu para todos nós, porque Ele nos ama. Deus, Ele nos amou antes da fundação do mundo, né? Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele para sempre. E essa promessa Ele vai nos dar, esta coroa Ele vai nos dar naquele dia, lá no céu com o Senhor. Então, como é bom então você ter essa fé de Deus em seu coração. Porque o que nós lemos lá ainda agora, irmãos, esta fé é a certeza de coisas que se esperam. Então essa certeza que nós temos de receber essa coroa também é certa. Nós não conseguimos enxergar, mas nós temos a convicção de que vai acontecer naquele dia. Estaremos com o Senhor lá no céu um dia. Amém? A paciência é uma virtude essencial para aqueles que desejam ver suas orações respondidas. Então, a recompensa da paciência pela fé, né? E suas promessas serão cumpridas, se nós tivermos paciência no Senhor. Porque é no tempo de Deus, né, irmãos? Quando nós pedimos algo a Deus com fé, né, nós temos que esperar no Senhor, com esta fé em nossos corações, com paciência. Irmãos, Deus, Ele opera em seu próprio tempo, não é no nosso tempo. E muitas vezes precisamos esperar com paciência e confiança. Aqueles que perseveram na fé, mesmo quando a resposta parece demorar, receberão a recompensa prometida por Deus. Hebreus 6,12. Olha o que diz Hebreus 6,12. Vamos já terminar, irmãos, já estou terminando. Hebreus 6,12 diz assim, irmãos: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então tudo, meus irmãos, é no tempo do Senhor. Devemos ser imitadores desses homens de Deus e da fé do passado, porque eles foram longânimos e eles não desacreditaram nas promessas de Deus. Concluindo, irmãos, a nossa mensagem, né? Chegamos na conclusão agora.
Então, um chamado, irmãos, a cultivar uma fé inabalável em Deus. Em resumo de tudo isso, irmãos, a fé, ela é um elemento fundamental na vida de quem? Na vida do cristão, na nossa vida. Então, a fé, ela é, irmãos, um elemento essencial em nossas vidas, porque sem fé, como eu falei, é impossível. Mas quando a palavra de Deus diz que é impossível, porque é impossível mesmo de nós agradarmos ao Senhor. Então, obtenha essa fé, fortaleça esta fé em seu coração, fortaleça essa fé todos os dias de sua vida em seu coração, meditando na palavra de Deus, buscando a Deus, na oração, na súplica, na sua palavra, e Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te fortalecer, Deus vai fazer você acreditar de novo, porque muitas das vezes quando nós enfraquecemos espiritualmente, nós desacreditamos até mesmo da salvação, não é? Será que eu sou um salvo mesmo? Quando você está fraco espiritualmente, isso pode acontecer, irmãos. E o inimigo, ele coloca dúvidas em nossa mente, para que nós venhamos pensar o contrário da nossa salvação, não é? Mas através da fé em Deus, daquilo que Deus colocou em nosso coração, nós podemos sim acreditar que nós iremos receber esta coroa incorruptível lá no céu. Essa é a promessa de Deus para nós aqui nesse mundo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, na casa do Senhor, louvando a Deus, bendizendo o seu nome, e em comunhão com sua igreja, porque um dia estaremos lá também em comunhão com o Senhor, lá no céu, naquele grande dia com o Senhor Jesus, e nós iremos ver Jesus. Nós poderemos contemplar Jesus naquele dia, como Ele é, como diz a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Que esta palavra se aplique em nossos corações e que nós possamos, dia após dia, obter esta fé cada vez mais crescendo em nossos corações. Amém. Deus seja com todos nós. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de meditar, Senhor. Ó Deus, fortalece a nossa fé, Senhor, Deus, todos os dias de nossas vidas, Senhor, para que não venhamos desacreditar do Senhor, Pai, para que não venhamos pecar contra o Senhor, para que não venhamos duvidar, Senhor, de Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, fortalece na fé toda a Tua igreja, todos nós, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós, Senhor, te pedimos e nós te agradecemos também. Amém.